Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas e voltando a falar sobre terapia de vidas passadas. Tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas dúvidas que estão me mandando aqui nos comentários. E se você tem alguma dúvida, não esquece, gente, anota aqui. Se você já fez terapia de vidas passadas, se você gostaria de fazer, se você já fez, qual foi o resultado, se você tem algum medo, algum receio, alguma coisa que você gostaria de esclarecer. Nesses vídeos que eu estou postando aqui, na verdade eu estou escolhendo alguns temas principais, mas assim, essa é uma terapia que dá pra gente ficar falando aqui dias e dias e dias, e é assim, é assunto para mais metro, como a gente fala, é muito assunto para a gente poder falar. Mas aqui eu estou tentando colocar alguns pontos, pincelando alguns pontos. E uma das perguntas que me fazem muito é assim: se é possível reconhecer pessoas do nosso núcleo atual em vidas anteriores. Por exemplo, eu reconheci o meu pai de hoje, minha mãe de hoje, meu filho de hoje, lá atrás, numa outra vida. Então, essa é a pergunta que eu vou responder para você agora. Então, fica comigo até o final desse vídeo, mas antes, não esquece, curte, se inscreve, compartilha para aquela pessoa que de repente você acha que esse vídeo pode ajudar, tá bom? Então, gente, bora lá. É possível reconhecer pessoas do nosso núcleo atual em vidas passadas? Sim, é possível. Aliás, existe uma grande chance da gente reconhecer, porque não é uma via de regra, tá? Não é uma lei, uma regra, mas nós geralmente voltamos nos mesmos núcleos de amigos, de parentes, familiares, até justamente para ajudar nessa nossa evolução espiritual. Então, problemas que eu tive em outras vidas com pessoas, eu volto nessa vida com essas mesmas pessoas até para a gente tentar melhorar, evoluir, consertar isso, como se fossem pactos e contratos que nós fazemos em outras vidas. Por exemplo, eu tive um relacionamento afetivo errado em outras vidas, e aí a gente propõe, a gente assina um contrato, vamos dizer assim, para voltar nessa vida, para tentar acertar aqueles erros do passado, como forma da gente evoluir. Só que acontece o seguinte: às vezes a gente chega aqui e não cumpre nada. Pelo contrário, a gente erra tudo de novo. E aí o que acontece? A gente reprova de ano. É igual escola, gente. Aí tem que ficar voltando até a gente consertar, tá? E o objetivo da terapia de vidas passadas, como eu sempre digo para quem eu atendo, é justamente evitar tantas reprovações. Porque se eu sei que eu errei em várias vidas e continuo errando, então não há necessidade. Eu não preciso esperar chegar até o final da minha vida para dizer: nossa, eu estou errando, então, nossa, como eu sou ruim. Não. Meu Deus, eu estou errando, então eu não preciso errar mais, eu não preciso errar novamente. E nesse aspecto, a gente consegue entender, por exemplo, aquela antipatia gratuita que a gente tem por determinadas pessoas. Tipo, nossa, meu santo não cruza com fulano e ele nunca me fez nada. Já aconteceu isso com você? Ou pelo contrário, né? Ah, eu adoro aquela pessoa e ela também nunca me fez nada. Então, às vezes, a gente tem essas empatias ou antipatias gratuitas, que a gente não sabe por quê. E, às vezes, a gente é de outras vidas. Por exemplo, tem pessoas que eu vou atender e falo assim: nossa, a minha filha me trata como se fosse a minha mãe. E aí ela volta em uma outra vida e descobre que a mãe dela hoje foi realmente uma filha dela em outras vidas. Um exemplo, gente. Eu atendi uma mãe que não conseguia gostar da filha de 5 aninhos de idade. Por mais que a filha dissesse que amava, por mais que a filha abraçasse ela todos os dias, amando e dizendo que amava, ela não conseguia sentir nenhum amor, nenhum carinho, nenhuma afinidade por essa filha. Aí nós voltamos em vidas passadas e ela descobriu que essa filha de hoje vem a ser uma irmã dela em outras vidas, cujo nascimento fez com que a mãe delas, no caso, morresse no parto. E aí essa minha cliente culpou a irmãzinha que nasceu por ela ter que cuidar das irmãos menores, por ela não ter casado, por ela ter, vamos dizer, abdicado da vida dela inteira por conta desse parto onde a mãe morreu.
E aí, qual que é o objetivo da regressão? Não é falar, viu, olha só, agora você tem todo motivo para não gostar da sua filha, porque na outra vida ela nasceu e a sua mãe morreu. Óbvio que não, tá? É dizer, olha, entenda que isso já aconteceu, que a sua irmã lá atrás não teve culpa nenhuma, porque já estava determinado que a sua mãe iria desencarnar, e o parto foi apenas um meio para que isso acontecesse. A sua irmãzinha não teve culpa, então eu quero que você a perdoe nesse momento, ou seja, se libere desta dor, desta raiva, porque hoje ela volta como sua filha e não é a sua irmã. E mesmo como sua irmã, ela não teve culpa nenhuma, ela apenas fez parte do processo. A sua mãe iria desencarnar de qualquer jeito, se não fosse do parto, seria de outra maneira. Aí a gente vai explicando, vai reprogramando, até a pessoa falar, ok, eu perdoo, eu entendo, eu aceito. E aí essa mãe foi para casa naquele dia, quando terminou a regressão, e me ligou chorando, com toda a emoção do mundo, que ela estava abraçando a filha com amor pela primeira vez, desde que a filha tinha nascido. Olha só, gente, que lindo. Um outro caso, por exemplo, uma moça, né, casada, ela tinha pavor quando o marido, de vez em quando, dormindo com ela na cama, assim, encostava a mão assim, tipo, esticava o braço e fazia assim no pescoço dela. Ela acordava. Aí ela simplesmente veio fazer regressão para saber o porquê que ela tinha essa fobia, que ele encostasse a mão aqui nela. E ela foi descobrindo que numa outra vida ela foi uma odalisca, a odalisca preferida do harém dele, como ele como sultão. E aí ele teve que matar. Ele teve uma história longa, mas enfim, como ela teve um bebê desse sultão, no caso, a mulher desse sultão, né, oficial, mandou matar essa minha cliente, no caso que era uma odalisca na outra vida, para que não sobrasse nenhuma maneira dela reivindicar o filho, porque a esposa do sultão iria pegar o bebê como se fosse dela, porque ele tinha que ter um herdeiro. E aí ele, como amava demais essa moça, ele pediu para que ele mesmo executasse o serviço por amor, porque ele não queria que ninguém machucasse ele. Ele achou que se ele fizesse, por mais dor que fosse, ele não faria ela sofrer. E aí ele asfixiou essa esposa, essa odalisca, né, que era a preferida dele, tá? Já que ele tinha que fazer, ele preferiu que fosse pelas mãos dele. E aí, inconscientemente, quando ela dormia, é como se ela estivesse sentindo que ele iria asfixiá-la, tá? E aí a gente colocou que isso não iria mais acontecer, porque naquela vida ele era um sultão e hoje ele era uma outra pessoa, o marido dela. O passado fica no passado. Eu sempre coloco, ciclos terminam para que outros comecem. E agora você está livre desta sequela. Pronto. Aí ela voltou e conseguiu dormir tranquilamente ao lado do marido sem nenhum tipo de fobia. Num outro caso também, por exemplo, uma senhora me procurou porque ela estava tendo problemas com a filha, porque a filha não a respeitava, a filha chamava ela pelo nome dela e não como mãe. Ela, sempre que ela discutia com o marido, a filha ficava no lado do marido e não dela, e dizia, se meu pai se separar de você, eu fico com ele e não fico com você. Ou seja, não a respeitava de jeito nenhum. Nós descobrimos em regressão de vidas passadas que houve um triângulo amoroso ali. Ou seja, mãe e filha hoje foram rivais numa outra vida, disputando o mesmo homem. Inclusive, uma matou a outra. E hoje a filha de hoje não perdoava a mãe por causa dessa rivalidade e por conta de ter sido assassinada por essa rival numa outra vida. Só que hoje elas votaram como mãe e filha. Então eu tive que reprogramar isso dizendo, olha, hoje são papéis diferentes. Hoje é apenas filha e mãe e não mais rivais. Vocês podem ficar tranquilas, vocês podem ter uma relação boa, porque tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E aí foi assim que aconteceu. A gente pegou e reprogramou. E aí só que nesse caso, precisava fazer na filha e na mãe. E eu não consegui fazer na filha, porque ela não quis. Mas a mãe entendeu, compreendeu e ia tentar salvar o casamento assim mesmo. Por quê? Porque elas entenderam, a gente encerra o ciclo. Então, gente, são vários exemplos de, por exemplo, uma moça que veio aqui também, que ela tinha antipatia pelos sogros. Ela não conseguia gostar dos sogros de maneira alguma. Não conseguia.
E aí, por mais que os sogros amassem ela, paparicassem ela, ela tinha uma culpa porque não conseguia gostar dos sogros. Foi aí também que a gente entendeu que esses sogros que diziam para ela, você é a filha que a gente não teve, numa outra vida foram pais dessa minha cliente e na outra vida abandonaram essa moça como filha. Então hoje ela não perdoava esses pais inconscientemente. A gente faz a reprogramação mental e hoje ela voltou gostando do sogro e da sogra. E, gente, são inúmeros. Pessoas que já tiveram casamentos em outras vidas, pessoas que não gostam do cunhado, não gostam da cunhada porque elas foram inimigos, pai que não gosta do filho, filho que não gosta do pai, e tudo isso pode ser trabalhado. O objetivo da TVP não é fomentar a raiva, não é fomentar a rivalidade, a vingança. É simplesmente ao contrário. É dizer, isso já aconteceu, aquilo foi num outro contexto. Hoje você perdoa, se liberta e segue a sua vida. Porque o ciclo de lá terminou para que outros comecem e está tudo bem. E foram assim mais de centenas de casos que eu atendi desde 1990, vendo as pessoas voltarem ao normal, voltar a ser felizes nos seus relacionamentos afetivos, familiares, pessoais, profissionais. Então é isso, gente. Então, sim, é possível reconhecer pessoas em vidas passadas, sim, e nós voltamos muitas vezes nos mesmos núcleos. Ah, mas eu posso voltar no núcleo que eu não conheço ninguém? Pode sim. Não é uma regra, como eu disse, mas sempre... Geralmente, pela minha experiência, acontece de você reconhecer um pai, uma mãe, só que não com o mesmo rosto, não com o mesmo papel, tipo, minha mãe é minha mãe lá atrás, meu pai é meu pai lá atrás. O meu pai de hoje pode ser meu filho lá atrás. O meu filho de hoje pode ser a minha mãe lá atrás, entende? Só que você bate o olho e sabe. Eu digo assim, é o reconhecimento da alma. Então você bate o olho. Por mais que hoje você tenha um bebê, e você reconheça esse bebê numa outra vida como seu pai, você simplesmente sabe, não tem dúvidas, é o reconhecimento da alma, tá certo, gente? E com isso você pode melhorar relacionamentos, relações de amigos, de marido, de cônjuges, de filhos, de primos, cunhados, sogra, sogra, enfim, seja lá o que for. Vale a pena investigar. Não é uma regra que todo mundo teve problema de vidas passadas. Às vezes você simplesmente não gosta por causa de uma característica da pessoa que você não gosta. Mas às vezes, quando é antipatia gratuita, quando você simplesmente bate o olho, né, aquele famoso meu santo não cruza, e por nada, a pessoa não te fez nada, pelo contrário, ela te paparica, ela gosta de você, ela te agrada, e você sai de perto, né? Ou adora a pessoa do nada, pode ser coisas de vidas passadas, tá bom? Então é isso, gente, espero que tenha ajudado. Aqui são só umas pinceladinhas, né? Tem assunto aqui, ó, né? Tem tantos casos, mas eu acho que já dá para você entender essa questão. Sim, é possível reconhecer pessoas dos nossos núcleos atuais em vidas anteriores. Espero que tenha gostado. Muito obrigada, gente. A gente volta no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.